Uma boa noite para todos vocês que estão aí atrás dessa tela. Que o amor de Deus, a paz de Cristo Jesus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja em cada coração presente nessa noite. É para mim uma alegria estar aqui nessa noite e poder compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. E hoje nós vamos abordar um assunto muito importante. Nós vamos tratar sobre restaurar em tempos de crise. Como nós podemos sair de uma crise hoje na atualidade? E nós vamos encontrar na palavra de Deus como que Deus ele restaurou muitas vidas, como que Deus fez para que cada família, para que cada pessoa pudesse encontrar a felicidade, pudesse sair desse tempo de crise. Hoje, neste ano de 2020, nós estamos vivendo num tempo muito difícil. O tempo onde milhares de pessoas estão sendo afetadas pelo Covid-19. E nós estamos vendo também que muitas dessas pessoas estão falecendo. Mas olha só, a palavra de Deus ele nos traz conforto para todos nós. A palavra do Senhor nos traz esperança. A palavra de Deus nos relata aqui nas suas sagradas escrituras como nós vamos aprender também, se somos assolados por uma doença, por um problema financeiro, por um problema psicológico, nós também podemos sair dessa crise. E nós vamos encontrar hoje, nessa noite, os segredos para nós sermos pessoas felizes, pessoas novamente, com a ajuda de Deus, sairmos desse momento de crise. E eu gostaria que você acompanhasse nessa noite e nós vamos ler uma história de alguém que passou por esse momento de crise. E para isso nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, do versículo 43 em diante. A palavra de Deus diz assim: E certa mulher que tinha uma hemorragia, havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus saberes, e por ninguém pudera ser curada. Chegando-se por detrás, tocou-lhe a orla do manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Perguntou Jesus: Quem é que me tocou? Como todos negassem, disse-lhe Pedro: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Mas disse Jesus: Alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não passara despercebida, aproximou-se tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que ele havia tocado. E como fora imediatamente curada, disse-lhe ele: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha só, essa história maravilhosa. Essa história dessa mulher que teve um grande problema. Havia 12 anos que essa mulher estava doente. Ela fez de tudo para ser curada, para sair dessa crise. Mas ela não conseguiu resultados. E através dessa história nós vamos encontrar 5 aspectos que vêm trazendo essa maravilhosa história. Esses 5 aspectos que nós vamos apresentar são as seguintes. O primeiro aspecto é o aspecto saúde, o aspecto financeiro, o aspecto social, o aspecto psicológico e o aspecto religioso. Nesses 5 pontos, nesses 5 itens que nós acabamos de apresentar,
Deus atuou de uma forma maravilhosa para que essa mulher conseguisse alcançar a restauração em meio à crise que ela estava vivendo. Mas olha só, qual foi o plano de Deus para o homem no começo? Será que Deus queria que as pessoas sofressem? Será que Deus desejava que as pessoas passassem por momentos de crise? Será que Deus desejava que as pessoas sejam infelizes? O que você acha? Com certeza, Deus não queria nada disso. Mas apenas inspirada, ele vem nos relatando um texto maravilhoso no livro The Summary Review on Herald, do dia 18 do mês 6 do ano 1895, disse: o homem foi a obra que coroou a criação de Deus, feito à imagem dele e destinado a ser sua semelhança. Olha só, presta atenção nessa última frase, ou nessa palavra que estava numa linha. O homem, ele foi destinado por Deus a ser semelhança dele. Deus destinou ao homem para que ele seja feliz. Deus destinou ao homem para que ele nunca passasse por momentos de crise. Deus destinou ao homem para que ele vivesse eternamente. Mas nós conhecemos a história, nós sabemos o que aconteceu com o homem. O homem, ele foi tentado, ele pecou. Infelizmente, a partir desse momento até hoje, nós estamos vivendo em tempos de crise. Nós veremos o primeiro aspecto, o aspecto saúde. E nós vamos ler no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo 25. Olha só o que diz aí. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Já prestou atenção? 12 anos doente. 12 anos sofrendo com hemorragia. Nós sabemos que a nossa saúde é importantíssima, porque sem saúde nós não podemos fazer nada. Até quando nós nos ferimos uma parte do corpo, todo o nosso corpo sofre. Mas aquela mulher, 12 anos, não era só um dia, ou 12 dias, 12 meses, era 12 anos. Aquela pobre mulher tendo esse grande problema, a hemorragia. E nós sabemos muito bem, quando a pessoa perde muito sangue, nós podemos mencionar uma doença que é a anemia. Já pensou? Essa mulher estava muito frágil, precisava de medicamentos, precisava de tratamentos para ela ser curada. Mas ela não encontrou, ela não achou cura para o problema dela. Agora vamos ler no mesmo Evangelho, segundo Marcos, capítulo 2, versículo 17, a primeira parte nos disse: e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Nós encontramos aqui porque nosso Mestre, nosso amado Senhor Jesus Cristo, veio a esta terra. Para Ele dar cura às pessoas, para Ele sarar aos que estavam sofrendo. Ele mesmo disse, os sãos não precisam de cura, mas sim os enfermos, mas sim os doentes. E aquela mulher, ela precisava desse milagre. Aquela mulher precisava dessa cura. Ela fez de tudo. Ela gastou muito dinheiro. E nós vamos ver esse segundo aspecto, o aspecto financeiro. Nós sabemos que nós precisamos de dinheiro
para realizar diferentes coisas. Com o dinheiro, nós compramos os nossos alimentos. Com o dinheiro, nós compramos as nossas roupas. Com dinheiro, nós ajudamos as pessoas que precisam. E agora, se nós não tivéssemos dinheiro, o que você faria? Nós faríamos de tudo. Escuta bem, nós faríamos de tudo para conseguir dinheiro. Nós faremos de tudo. Nós não ficamos tranquilos. Nós não ficamos calmos. Nós não ficamos quietos, parados. Senão, nós agimos. Entramos em ação, porque precisamos desse dinheiro. E ainda mais se nós temos família. Já pensou? E essa mulher, a palavra de Deus, no Evangelho Marcos, capítulo 5, versículo 26, olha só o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, aquela mulher gastou tudo. Ela não se importou se ela ficaria na miséria. Ela gastou tudo, porque ela queria ficar sã. Ela queria recuperar a saúde dela. Ela precisava novamente estar ao lado da família dela, estar ao lado dos seus seres queridos. É por isso que ela não pensou duas vezes e procurou diferentes médicos. E a palavra de Deus relata que ela não achou cura, ela não achou tratamento para o problema dela. Olha só. Ela ficou quebrada, com certeza. Estava doente, estava sem recursos econômicos. E também o aspecto social, que é o terceiro ponto. Como que ela estaria nesse aspecto social? Ela foi separada. Ela não deveria estar perto das pessoas. Ela deveria estar isolada, porque a situação dela era complicada, porque ela era imunda. A palavra de Deus diz aquilo, que as pessoas que sofressem com esse problema, elas deveriam estar isoladas, afastadas. E hoje nós estamos vivendo num tempo difícil. Muitos países, muitas cidades estão, e muitas pessoas estão isoladas devido a esta pandemia. E você deseja sair, você deseja estar com os seus amigos, você quer estar com os seus colegas de trabalho, mas por causa dessa pandemia você não pode sair. E imagina a situação daquela mulher. Esta mulher não podia estar em contato com as pessoas, porque se ela tocasse alguém, a outra pessoa ficava também imunda. E a palavra do Senhor relata no livro de Levítico, capítulo 15, versículo 25, a situação das pessoas que tinham esse problema. Também a mulher, quando manar o fluxo de seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, e quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda. Presta atenção agora nesse último trecho. Como nos dias da sua separação. A mulher não podia estar com as suas amigas. Se essa mulher tinha filhos, ela não podia estar com os seus filhos.
Ela não podia estar com os seus parentes, com os seus familiares. Ela tinha que estar isolada. Ela tinha que estar separada, longe de todos. Como deveria ser a vida daquela mulher nesse tempo? Hoje nós já ficamos aflitos por essa quarentena que nós estamos vivendo. Mas eu quero te perguntar nessa noite, qual era o plano de Deus para as pessoas nesse ponto, nesse aspecto? Será que Deus queria que as pessoas ficassem isoladas de todo mundo? Será que Deus queria isso? Olha só o que diz a Pena Inspirada no livro Patriarcas e Profetas, a página 18. O homem não foi feito para habitar na solidão. Ele deveria ser um ente social. O homem, ele é um ente social. Nós gostamos de estar em grupos. Nós gostamos de estar com os nossos amigos. Nós gostamos de estar com os nossos familiares. Porque Deus, Ele fez perfeito. Mas o caso da mulher era um caso especial. Ela tinha que ficar separada. Ela estava doente. Ela tinha gastado todo o dinheiro dela. Agora ela tinha que estar afastada de todos. Como que deveria estar a parte psicológica dessa mulher? O aspecto psicológico. Como que deveria estar o aspecto emocional? Como que deveria estar o aspecto mental dessa mulher? Às vezes acontece nas escolas, quando um grupo de alunos fazem bullying com um outro aluno. Como que esse aluno fica? Ele fica mal, ele fica ruim. Já começa a ter pensamentos negativos. E essa mulher, quais seriam os pensamentos dela? Será que os pensamentos dela eram pensamentos positivos? Será que os ideais dela eram ideais bons? Com certeza que não. Doente, sem dinheiro, isolada. Com certeza, ela tinha uma grande depressão. E alguém que tem depressão, os pensamentos dessa pessoa são pensamentos negativos. Com certeza, ela pensou, será que meu caso tem cura? Será que tem algum pecado que eu não tenha confessado? Será que eu nasci para ser amaldiçoada? Eu acho que melhor seria tirar a minha vida. De repente, essa mulher passou pela mente dela todos esses pensamentos. No livro de Lamentações, no capítulo 3, o versículo 19 e o versículo 20, nos traz o seguinte recado. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Olha só. Essa mulher pensava nos sofrimentos dela. Pensava nos problemas dela. Pensava em tudo que estava acontecendo com ela. E ela ficava muito triste. Estava desesperada. Ela queria encontrar a cura, mas ela não conseguia. Olha só. Ela estava impotente, não conseguia sair dessa crise. Nós vimos 4 aspectos. Estava doente, estava sem dinheiro,
isolada, e psicologicamente, mentalmente, estava com depressão. Olha só, isso não fica somente aí. E ainda vem um quinto aspecto, o aspecto religioso. Como que você está se sentindo hoje? Somente ficando em casa, sem poder congregar, sem poder ver os seus irmãos, sem poder abraçar eles, cumprimentar eles, falar com eles. Não é o mesmo que você enviar uma mensagem no WhatsApp. Você quer conversar com a pessoa, você quer se congregar lá na sua igreja. Mas é impossível hoje. O caso desta mulher era semelhante. Nós vamos encontrar no livro de Levíticos o que acontecia com aquelas pessoas que tinham esse tipo de problema. Levíticos capítulo 15, o versículo 31, diz o seguinte: assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Essa mulher, ela não podia sair de casa. Se ela saísse, se as pessoas olhassem ela pela rua, o que poderia acontecer com ela? Ela somente tinha que ficar em casa. Eu fico com vontade de poder ir para a igreja. Mas, tempo ao tempo. No caso desta mulher, 12 anos sem poder ir à igreja. 12 anos. 12 anos. Às vezes a gente deixamos de ir para a igreja por qualquer motivo. Ah, estou cansado. Ah, eu tenho outra coisa a fazer. Mas com certeza hoje nós estamos querendo sim voltar para a igreja. Mas que quando voltemos para a igreja, que não seja somente passageiro, senão que continuemos indo todos os domingos, às quartas e os sábados. Que as igrejas fiquem cheias. Porque aquela mulher também queria estar na igreja, junto com os irmãos dela. Ela queria estar reunida junto com a família, no banco sentado, ela, o esposo, os filhos. Mas ela não conseguia fazer aquilo. Ela não conseguia fazer aquilo. Mas olha só, a história dessa mulher mudou. Porque ela escutou de alguém que estava fazendo grandes milagres, que estava restaurando pessoas, que estavam sadias completamente. Olha só o que nos diz a Pena Inspirada no livro Desejado de Todas as Nações. Ali estava a áurea oportunidade. Achava-se em presença do grande médico. Olha só, ali estava a áurea oportunidade. A única chance. De repente você já ouviu falar este ditado. O que é oportunidade? Diz assim: é um bicho pequeno, redondo, que não tem cabelo. E uma vez que passa, não tem como alcançá-lo. Se essa mulher não aproveitasse esse momento, ela não conseguiria alcançar a saúde novamente. Não conseguiria. Ficaria doente sempre. E morreria. Mas olha só,
a história nos diz, e apenas inspirada nos relata, que ela fez de tudo. Ela foi andando, porque ela estava frágil, mas ela foi andando devagar. E Cristo estava com muitas pessoas. Cristo nunca esteve sozinho. Cristo era muito famoso. E as pessoas procuravam Ele. Então aquela mulher fez de tudo, foi entrando devagar, entrando no meio das pessoas, ela pensando, esta é a minha única chance. Se eu não fazer aquilo, jamais serei salva, jamais serei curada. E ela foi. Ela nem falou assim, eu vou falar com aquele homem. Simplesmente eu quero tocar a orla do seu manto. Somente quero fazer aquilo. Nós sabemos a história. Aquela mulher entrou e tocou a orla do manto de Jesus. E no momento diz que ela foi curada. Ela foi sarada. E ela queria ficar desapercebida. Ela queria sair nesse momento que ninguém notasse a presença dela. Ela foi saindo quando Cristo disse agora, alguém me tocou. E a palavra de Deus diz que nesse momento Pedro, ele respondeu, disse, mestre, por que você disse quem me tocou? Olha as suas pessoas ao seu redor. Todas as pessoas estão aglomeradas, estão te tocando. E você fala, quem me tocou? Pedro, não é esse toque que as pessoas que eu estou falando, não é daquele toque. Porque poder saiu de mim. Cura saiu de mim. Restaurei alguém que estava em meio à crise. E a mulher, ela não teve como se esconder. Ela se apresentou perante Jesus e apenas inspirada nos relata quais foram as palavras dela. O livro Desejado de Todas as Nações, a página 347 diz assim, com lágrimas de gratidão, contou a história de seus sofrimentos e como encontrara alívio. Meus queridos ouvintes, olha só a gratidão desta mulher. Lágrimas dos olhos. Era um momento inesquecível para ela. Essa oportunidade que ela teve, ela soube aproveitar. E ela relatou tudo que tinha acontecido com ela durante os 12 anos. Mas olha só, quando ela terminou de relatar, ela agora, antes dela sair e voltar para casa e contar tudo o que tinha acontecido com ela, Cristo disse o seguinte para ela. Lucas capítulo 8, versículo 48. Aí Jesus disse, minha filha, você sarou, porque teve fé, vá em paz. Eu quero parafrasear uma palavra desse texto e no lugar de colocar sarou, nós podemos colocar restaurou. Aquela mulher tinha sido restaurada. Aquela mulher, agora sim, ela não ficaria mais em casa.
ela poderia novamente voltar e congregar na igreja. Se ela estava quebrada, novamente ela conseguiria trabalhar e recuperar tudo que ela tinha perdido. Socialmente estaria reunido com todos. No aspecto saúde, ela estava agora sadia, ela estava sã. Eu quero falar nessa noite para você. Nós estamos passando momentos difíceis. De repente, nós temos algum problema com a nossa família, com os nossos amigos. De repente, nós estamos doentes, fisicamente. De repente, nós estamos desanimados. Não temos vontade de congregar novamente. Siga o exemplo dessa mulher. Porque ela sim queria ser restaurada. Ela queria sair dessa crise. E nós também podemos sair dessa crise. Sabe qual que é o segredo? Jesus Cristo. Porque aquela mulher procurou Jesus Cristo. E somente Jesus Cristo concedeu a restauração para aquela mulher. E Cristo Jesus também quer restaurar o seu lar. Se você está doente, Cristo Jesus quer restaurar também a sua saúde. Cristo Jesus quer restaurar a sua vida social. E também Ele quer restaurar a parte espiritual. Mas vamos nos entregar a Cristo. De coração, entregar toda a nossa vida a Ele. E Ele fará o melhor nas nossas vidas. Que Deus te abençoe nessa noite. E meu desejo em nome de Jesus. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.